E a gente está começando mais um Campo e Prosa aqui, o nosso podcast, onde a gente traz um convidado. Aqui é um espaço, eu já falei para vocês, que a gente vai falar sobre o agronegócio de forma indireta ou direta, mas também a gente vai prosear bastante sobre coisas que envolvem esse universo, tanto nos dias de hoje quanto no passado. E para bater esse papo com a gente, para prosear com a gente, hoje eu tenho um convidado para lá de especial. Marival Correia, quanto tempo a gente está programando essa prosa aqui e a coisa não acontecia. Hoje, finalmente, né? Dizem que tudo tem a hora, né? O momento para acontecer, né? E aconteceu. É verdade. O Marival é um baita de um jornalista, tem passagens importantes por veículos de comunicação também muito importantes, e é um amante da literatura, um amante da escrita, né? Alguns têm dom, outros têm paixão e outros têm dom e paixão, como é o caso de um amigo aqui. Tudo bem? Tá, tudo ótimo, graças a Deus, mas eu agradeço pela generosidade das palavras, né? Mas a gente faz aquilo que realmente gosta, né? E quando a gente faz o que gosta, as coisas não que ficam mais fáceis, mas pelo menos os obstáculos que surgem, a gente vai lá com mais energia para tentar superar, né? Acho que a diferença é essa. Verdade, né? Mas para a gente começar nossa prosa aqui, vamos esclarecer o pessoal aqui. Sim. Nós não somos parentes, nós nem primos somos, nós somos... separados da maternidade. Separados da maternidade. O nosso Correia tem uma ligeira diferença, isso, né? Como é que você gosta de falar que é o teu nome mesmo? É porque, na verdade, eu me chamo Marival Sérgio Correia, né? O nome que eu utilizo, né, desde quando eu iniciei no jornalismo, né, que eu achava muito longo, o Marival Sérgio Correia, foi colocar uma forma, digamos, mais curta, né? Mais breve, o Marival Correia. E aí eu brinco que eu sou pobre até de acento, né? Então o meu Sérgio não tem acento e o Correia não tem acento. Não tem o I e não tem o acento. Mas é só um xiste, né? Porque nós jornalistas, você sabe disso, a gente meio que se apequena, às vezes, né? Sempre acha que acaba ficando numa posição inferior e meio que brinca com essas coisas, né? Somos pobres até no nome e no sobrenome, né? Mas eu tenho muito orgulho, claro, das minhas origens, né? Desde da parte da minha mãe, Borboleta de Bacite, né? E do meu pai, Mendonça, né? Mais precisamente lá na Barra Mansa. Tá, mas você nasceu aonde? Eu nasci em Urupês, nem um lugar nem outro, né? Bom, tá um pouquinho para lá no mapa, mas são vizinhos de Grito. Tá, e na verdade, aonde eu nasci, talvez tenha muito a ver, ou um pouco a ver, ou muito a ver, com o nosso papo para onde talvez ele vai caminhar aí. Depois eu explico. Dizem que toda boa prosa merece um bom café, né? Opa. Nós, infelizmente, não temos um bom café aqui hoje, mas... A gente vai falar sobre esse tema muito importante, que além de fazer parte importante hoje da nossa economia, do nosso agronegócio, uma vez que o café brasileiro, nos últimos anos, vem passando por uma evolução gigantesca, principalmente com relação à qualidade, né? Sim. A Embrapa vem desenvolvendo novas variedades. Exato. A Embrapa vem trabalhando junto aí com o pessoal da cafeicultura, desenvolvendo não só as variedades, mas também com esses campeonatos, né, que vem realizando. As bebidas gourmet, né? As bebidas gourmet que ganharam uma proporção na nossa vida muito grande. Por exemplo, hoje, quase todo mundo tem em sua casa aí uma cafeteira que já não é mais aquele tradicional coador, né? A mariquinha. A mariquinha. Não tem mais. Né? Mesmo porque esse café de hoje, do dia a dia, é um café ligeiro, não é um café com prosa, infelizmente. Não tem, aquela instantâneo, né? É instantâneo. Mas, Marival, você nasceu em Urupês. Isso. Urupês hoje tem muita laranja, tem muito limão. Não tem mais nada. Limão ainda persiste, né? O que ficou da citricultura, né? Que já no passado, um pouco recente, foi a laranja. Mas de laranja, primeiro foi a laranja, que teve o boom da laranja. Em seguida lá, teve um outro boom, mais recente até que a laranja, que foi o da goiaba. Infelizmente, por uma série de fatores, eles não souberam administrar aquele boom. Que teve ali um momento muito feliz em relação à economia local, e a micro-região mesmo se beneficiou durante um período. Mas foi aquela febre e passou. Então o que você tem hoje lá muito forte como você falou, um percentual um pouco menor de limão, ainda que resiste, mas os preços não estão atrativos já faz um tempo, né? Muitos produtores estão desanimados.
Mas o que manda lá e chegou com força mesmo de vez foi a cana, né? A cana. Come em muitas cidades da região. Ali eu até achava que era uma região que se diferenciava um pouco, porque ainda não havia chegado a cana com toda essa predominância, né? Havia uma certa alternância. Porque, claro, ninguém aqui está criticando. A cana tem todos os seus benefícios. Fatos, né? O setor sucroenergético tem um valor inestimável, isso é inegável, né? Movimenta as economias aqui praticamente de toda a nossa região noroeste. Mas é que quando você fica só muito focado em um segmento, você sabe como é que é complicado, né? E nós podemos falar isso daqui a pouquinho, falando desse tema. Que a monocultura é capaz de provocar numa economia. Então ali havia uma certa variedade, não muita, mas havia. Agora que eu digo já há alguns anos, predomina completamente, né? Quando a gente fala, né, a gente fica conversando e dando spoiler aqui do que a gente vai falar daqui a pouco. Voltando no tempo, nós estamos aqui em São José do Rio Preto. Há poucos dias eu vi uma postagem no Facebook perguntando se a Bernardino, lá nos idos de 1900 e qualquer coisa, ou pouco antes disso, ela chegou a ser uma rua boiadeira. Eu sei que ali perto onde é o Senac, por ali tinha alguma coisa de pouso de boiada. Passava ali, mais precisamente, ela passava, porque ela vinha dali da Baixada, como se diz, onde é hoje a rodoviária, etc. Subia pela Antônio de Godoy, que é hoje a Antônio de Godoy, até a altura do Mercadão, e ali ela depois acabava ganhando o que hoje é a Marechal, mais ou menos por ali, e subia em direção para o que hoje é a Avenida Potirendaba, e aí os boiadas seguiam por ali a sua rota, o seu caminho. Mas atravessava a região central de Rio Preto, sim. Isso aconteceu por ali no passado. Era até um pouso, né? Tinha um pouso de boiadas. Nós estamos falando de que época, mais ou menos, você sabe? 1800 alguma coisinha? Final, né? Esse finalzinho dos anos 1800, né? A virada, praticamente, né? A partir de 1902 e 3, aí que São José do Rio Preto começa a ganhar uma feição um pouco mais urbana, digamos assim, né? Porque até então era mesmo quase que um vilarejo, né? Incipiente, né? Porque há poucos dias agora foi aniversário como disse, a gente pertencia a Jaboticabal. Isso. É o que teve agora. Nossa emancipação política, 19 de julho, que é a emancipação, que já há muito tempo deixou de ser, digamos assim, a data mais celebrada, né? Porque tudo acabou sendo canalizado para o 19 de março, que na verdade marca a fundação de Rio Preto, oficialmente por João Bernardino, né? Há alguns historiadores que pontuam que não foi bem assim, mas o que ficou cravado para a história, né, oficialmente, é a fundação de São José do Rio Preto, por João Bernardino de Seixas Ribeiro, em 19 de março de 1882. Né? A partir dali é que se dá, de fato, o início de São José do Rio Preto. Né? Ainda, como eu disse, evidentemente, né, até essa virada dos anos 1800 para comecinho de 1900, com essa feição um pouco mais rural, e a partir de então é que começa a ter um salto devagarzinho, né, progressivamente, evoluindo para um centro urbano um pouco mais organizado. Você vê bem, a localização geográfica da nossa cidade, ela fez a diferença desde o início, né? Faz a diferença, né? Porque tem esse eixo geográfico, ela faz essa comunicação, né? Você falou dos pousos dos pontos de paradas, né? De boiadeiros, enfim, né? E assim que, na verdade, que foram florescendo muitas cidades, né? Ao longo desse caminho, daqui até a barranca do Rio Paraná, se você considerar daqui a divisa ali com Mato Grosso do Sul, né? Santa Fé, ali um pouquinho depois de Santa Fé, Rubinéia, né? E aí você tem do lado de lá, atravessando, né? O que agora é a ponte, né? Antigamente era só a balsa, você tem a Aparecida do Taboado. E você depois tem a barranca, claro, junto ao Rio Grande, né? Que aí você tem ali a ponte Mendonça Lima, do lado de cá e 100, né? Do lado de lá, Fronteira, enfim, a usina Marimbondo, né? Então tudo isso foi justamente por conta dessa movimentação que a economia produzida em um primeiro momento pelo gado e pelo café, né, foi que produziu justamente, foi florescer muitas das cidades até ganhar essa feição toda que nós temos hoje, né? Que coisa. Que era o antigo sertão da Araraquarense, né? Todas essas terras, na verdade, elas eram inabitadas, né? Eram terras ermas, né? E o governo brasileiro, à época, incentivou para que se viesse para cá justamente para desbravar o sertão. Para desbravar, porque eles temiam, né? Aí teve a questão dos resquícios da Guerra do Paraguai, que eles temiam que isso aqui pudesse ser tomado, né? Se ficasse muito tempo... Era forte esse temor, então? Tanto era forte que lá em Itapura, que fica ali mais próximo a Pereira Barreto, junto à foz do rio é ali, né? Do Rio Paraná.
Então você tem ali, até hoje, né, de pé, né, embora mal cuidado, mas você tem o que eles chamam de forte. Verdade. Esse forte, ele surgiu de fato durante a Guerra do Paraguai por ordem de Dom Pedro. É lógico que ali nunca foi palco de nenhum conflito da Guerra do Paraguai. Ali funcionou mais como um posto militar mesmo, estratégico. Um posto avançado de segurança, de resguardo, como se diz. Porque eles temiam o quê? Se eventualmente as tropas do Solano Lopes avançassem pelo Mato Grosso, poderia haver a possibilidade de uma das vias para eles avançarem em território brasileiro, seria subindo justamente as matas do Mato Grosso, chegando pelo Rio Paraná, depois no Rio Tietê e aí ganhando essa região sudeste como um todo, né? Mas isso não passou de um temor. Mas isso fez com que justamente surgisse Itapura por conta justamente da Guerra do Paraguai, né? E que se tornou uma colônia militar, né? Surgiu dessa maneira. Então houve sim esse temor e isso se propagou de alguma maneira por toda a região aqui, né? Bom, a gente tem história, prosa para contar demais da conta. Mas ele já falou agora há pouco ali por causa do café. Isso. O café, gente, nós tivemos aí dois períodos críticos do café. Foi a crise de 29, que exatamente, a quebra da bolsa, né? Quebra da bolsa, que muita gente queimou o café, enfim, foi aquela loucura toda, desespero todo. E depois nós tivemos, na década de 70, 75, 76, por ali, por ali, né? 75, nós tivemos uma geada muito forte, que alguns chamavam até de geada negra, que ela disseminou os cafezais a tal ponto que dizimou. E assim, eu conheci uma pessoa chamada, não sei se você conheceu, o seu Abrão Nonato. O seu Abrão Nonato, ele foi motorista de táxi, depois ele construiu a empresa Olimplastic, Riopel, enfim, tinha um filho Ismael e um outro que eu não me lembro agora. Enfim, a gente morava no mesmo prédio e ele contava que ele perdeu a fazenda que ele tinha no Paraná justamente nessa época terrível. Ele falava que era incrível como pode um frio tão intenso, né? Que dizimou mesmo. Que dizimou os cafezais aqui. Agora, o café, esse período também enriqueceu nossa cultura sertaneja, nossa cultura popular, porque ela foi tema, inclusive, de uma música, né, de Tião Carreiro e Pardinho, mas uma composição do Tião Carreiro, se não me engano, e Geraldinho. Com Geraldinho. Com Geraldinho, aqui em Rio Preto. Exatamente. Embora, especificamente, essa música tenha sido composta focalizando um episódio pontual que já foi na década de 80, porque ali a música, inclusive, situa mais ou menos quando se dá esse episódio, né, quando o produtor que investe todas as suas economias, que é muito comum, né, ou era muito comum, investiu todas as suas economias na produção do café e quando ele estava para fazer a colheita, vem a geada e destrói tudo. E ele situa para a gente ali na canção que isso se dá já quando, mais ou menos não, foi na época do Sarney, né, que é a chamada República Nova, né, que é pós-ditadura militar. Então deve ter sido ali por 86, 87 que acontece essa geada. Não sei se isso foi de fato inspirado em um fato verídico ou não, né, mas talvez eles tenham feito com certeza paralelo de fatos que tenham ocorrido com mais frequência, quando você falou aí da década de 70, que muitos produtores paulistas, atraídos pelas terras roxas do Paraná, saíram daqui para produzir café lá. Você usou o termo correto, porque eu me lembro, muita gente falava, nossa, o Paraná tem uma terra espetacular, chega de ser roxa, comparava-se a terra das margens do Rio Grande, que entre Riolândia e Paulo de Faria, onde a terra era muita terra roxa. Isso, que na verdade o roxo aí, na verdade, é uma abrasileiração, vamos dizer assim, né? Porque o roxo é do russo, né? Que é terra vermelha, né? Mas é aquela russa, exatamente. Mas que é aquela terra realmente fértil e tal, né? E isso fez com que muitos, não digo migraram, porque muitos ficaram por aqui mesmo, mas viajavam para lá, ou ficaram um período lá, né? Para fazer o plantio, enfim, né? Todo o trato, todo o manejo, né? Da cultura, e acabaram, infelizmente, sendo pegos por essa época de frio intenso e de geada, enfim. E aí o Tião, nessa música especificamente, feita com o Geraldinho, que seu Geraldinho faleceu não faz muito tempo. Você conheceu ele? Conheci, eu entrevistei ele uma vez. Porque ele tem várias canções, né? Aquela do... não vou me lembrar o nome agora, mas que foi muito gravada, do sujeito que para num restaurante de beira de estrada
E aí ele pede o prato do dia. É prato do dia. Prato do dia. Que aí ele pede o prato do dia, vai paquerar a garçonete, e o prato do dia era frango. Era franguinho na panela. Não é o franguinho na panela. É outra canção. Não. Então tá. Eu sei, mas essa tem a daí ver com frango. Tem a ver com frango. Tem a ver com frango porque o prato do dia, nesse restaurante de beira de estrada, era frango caipira. E aí a garçonete, que é a filha do proprietário, vai servir o cara. Nossa, é verdade. Todo bruto, um cara todo rústico, bruto. Machista. E aí ele canta a garçonete e fala, olha, se for uma franguinha como você, talvez eu aceito, não sei o que lá. E o proprietário estava perto, o proprietário que inclusive era pai da menina, né? Vai lá e obviamente fica, né, fulo da vida com o sujeito. E para resumir a história, ele faz o sujeito comer o frango caipira cru. E essa é a moda. Então esse é o Geraldinho. Por isso que eu confundi com o franguinho na panela, que é uma outra música, que não tem nada a ver. Mas ela faz alusão realmente a isso. Mas aí voltando à canção, então, que é Conversa aos Pés do Homem. Que foi composta pelo Geraldinho com o Tião Carreiro. Então eles mostram, eles narram, na verdade, né, uma saga, uma pequena saga ali, né, que acho que representa muito o produtor rural da nossa região, né, que é esse produtor que acredita até o fim, que batalha, etc., e que por uma infelicidade lá, por conta de uma intempérie, né, de uma geada muito forte, acaba perdendo todas as suas economias. Ele até fala na música que aí a última fronteira que ele tinha de salvação era o gerente do banco. O gerente não quer nem ver a cara dele. Aí o que ele faz? Reúne toda a coragem que ele tem e tenta ir para Brasília para ser recebido pelo presidente para pedir um socorro. Tanto ele fala, olha, eu não quero terra de graça, eu não quero, eu sou um trabalhador, mas eu preciso que o senhor faça alguma coisa por nós, não só por ele, né, mas por todos os produtores. Por todos aqueles que estavam passando por aquela situação. Agora, que coincidência, já que você está falando disso, hoje, o que a gente está gravando aqui é dia 28 de julho. Dia 28 de julho é dia do agricultor, né? Então, veja bem, eu costumo dizer que o agricultor é um dos caras mais corajosos e mais confiantes que você possa imaginar, porque ele aposta tudo que ele tem, literalmente, trabalho talvez de uma vida, ele coloca sobre o solo, esperando ali chuva, né? Ele enfrenta tudo. Ele enfrenta tudo. E às vezes, até perdendo tudo, ele é capaz de se levantar e, sabe, chacoalhar, jogar a poeira para fora e começar tudo novamente. Agora, o que realmente entristece e deixa ele com esse sentimento, como diz na música, né, é justamente quando ele se vê sozinho, né? Porque o agricultor, isso não é diferente hoje, na era que nós estamos, não é muito diferente, né? Em relação a você ter apoios, né? Eles são fundamentais, né? Sim. Porque é aquela história, né? Por mais que possa parecer, mas ninguém cresce sozinho, ninguém vai longe sozinho, né? Exato. É necessário, de alguma forma, haver parcerias, né? Alisson Paulinelli, que faleceu há poucos dias, ele tinha uma frase que foi muito importante durante a criação da Embrapa. Ele disse que uma andorinha sozinha não faz verão, mas é preciso uma louca, uma corajosa para sair sozinha fazendo aí puxar, né? Pesquisa, buscar e trazer novos conhecimentos. Exatamente, né? que aí puxa a fila. Exatamente, né? Exatamente. Agora, a gente estava falando do café, né? Todo o estrago que o café fez, foi até uma inspiração para a música, da nossa música sertaneja mesmo. Não podemos esquecer, inclusive, do Rei do Gado, porque embora fale do gado, na verdade a música mostra o quê? A rivalidade entre os cafeicultores e um cafeicultor. Exatamente. Eu acho que é uma das músicas mais intrigantes e mais gostosas de ouvir, né? Que na verdade é um duelo, né? Isso, exatamente. É muito legal. Só que a gente falou do nosso café, né? O nosso café, durante muitos anos, durante muito tempo, ele não passava de um café comum. Né? Sim. Aí, da mesma forma que outras culturas passaram aí por tantas pesquisas, tanto aprimoramento, a mesma coisa aconteceu com o café. Exato. E hoje o café brasileiro, se já era bom, né? É tido como um dos melhores do mundo. Exato. Diferente do que sofre, diferente da situação do café colombiano. Por que o café colombiano tem uma fama muito grande? Grande parte devido ao marketing feito pelos norte-americanos em função do combate às drogas. Olha, então vamos fazer, vamos transformar, vamos plantar café, vocês plantam café, e a gente sabe aonde essa história chega. Exato. Agora, já que você falou que você nasceu numa época, numa cidade chamada Urupês, que tinha muito café naquela época, fala um pouquinho do café, que você tem uma ligação muito forte com essa história do café lá, né? Porque na verdade, aí já começa, e tem tudo a ver com esse nosso papo,
né, nessa parte aí. Porque Ouro Preto, na verdade, surgiu como Mundo Novo. Ah, era? Que nem borboleta Badibacite? Aliás, como é que era Neves Paulista? Abrindo um parênteses, a minha mãe, inclusive, é uma das poucas ainda vivas, né? Que ostenta na sua certidão de nascimento, que ela nasceu em Borboleta. Em Borboleta. Consta Borboleta. E Neves Paulista, como é que chama? Neves Paulista. Vila Guebo? Acho que é Vila Guebo. Vila Guebo. O Juscelino que fala Juscelino, muito. É o Juscelino Soares. Nós pertencemos à grande capital de Neves Paulista. De Neves Paulista, exatamente. Mas vamos lá. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Bom, enfim, então ali era Mundo Novo. E como é característico, né, foi característico de muitas das cidades da nossa região, ali não foi diferente, a cafeicultura foi a base da economia local por anos, décadas. Fez a fama local. Mas o que fez a fama local, na verdade, embora já vinha com aquele mesmo café, sem nenhum refinamento, sem nenhuma melhoria específica, já era famoso, mas ali, com o apoio do IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas. Exatamente. Foi desenvolvido ali nas terras de Ouro Preto uma variedade que eles deram o nome de Mundo Novo, em razão da cidade até então chamar-se. Homenagem. Exatamente. E aí, esse café, de fato, fez a fama da cidade. E aí é onde que entra, inclusive, minha própria história, né? Porque eu falei, o meu pai nasceu em Mendonça, minha mãe nasceu em Badi e eu fui nascer em Ouro Preto. Por quê? Se eu te falar que tem a ver com café, você não vai acreditar, né? Mas porque os meus pais, eles moravam na Barra Mansa, numa fazenda lá chamada Santa Maria. Aquela coisa de plantar café de ameia. Aí chegou um momento que, infelizmente, meu pai, ainda muito novo, começou a desenvolver problemas de pressão alta, cardíaco, etc. Naquela época não havia recursos. E aí o médico daqui de Rio Preto, à época, acho que do hospital de base, falou, olha, o senhor tem que mudar para a cidade. E mudar para a cidade, naquela época, para cidadezinhas, para vilazinhas, como se dizia, menores, que dependiam de Rio Preto, era automático. Quem saía dessas vilazinhas, naturalmente, vinha para Rio Preto. E esse seria o caminho que meus pais também fariam. Aí que meu pai fez. Falou para minha mãe, olha, eu consegui um preço melhor, era a última colheita, né, como eles falavam. Consegui um precinho melhor lá em Ouro Preto. Então eu vou lá negociar o café, nosso café, faço o dinheirinho ali, venho para pegar vocês e nós vamos para Rio Preto. Bom, a gente muda para lá. Tá certo. Quando ele chega em Ouro Preto, final da década de 50, ele olha aquele movimento e fala, que Rio Preto nada. Dinheiro correndo, comércio lotado, tudo por conta da economia promovida pelo café. E meu pai, já com aquele tino comercial que ele tinha instintivamente, ele olhou e falou assim, não vou para Rio Preto mais. Aí ele chega para minha mãe e fala assim, vamos embora. Ah, para Rio Preto? Ele diz, não, para Ouro Preto. Aí ele já compra o pontinho comercial lá, com o dinheiro que ele faz do café, monta o bar e bazar, que eles ficam naquele ponto e ali eles criam os filhos, ficam 30 anos no mesmo local. Era comum, hoje isso não acontece mais, né? Não acontece, isso foi específico de uma época, né, em que os nossos pais, nossos antepassados, de uma forma geral, né, tinham que se fazer por conta, né? Havia aqueles que morriam bravamente ali nas suas próprias terras, né? Mas não era o caso, por exemplo, do meu pai e da minha mãe, que ali eles não eram os donos da terra, né? Eram os meieiros. Eram os meieiros, né? E aí acontece uma tragédia familiar, meu avô tinha sido assassinado quando meu pai ainda era uma criança, 4, 5 anos de idade, e aí quase que a miséria total se abateu sobre a família ali, né? E eles precisavam reagir. E aí foi que caiu do céu essa coincidência dele vender, dele ir negociar o café lá em Ouro Preto, ali encontrou condições melhores e foi onde ele prosperou, mas naquela coisa, né, que é bem característica, né, como eu falei dos nossos antepassados, né, na garra, né, no suor, né, batalhando, e dessa maneira é que as coisas aconteceram. Infelizmente o café gradativamente foi perdendo o seu valor, né, como uma monocultura que não foi devidamente valorizada, né, porque você tinha ali um ativo único, né, histórico, né, de você ter em uma terra, em um local,
em um município, uma variedade que se espalhou quase que literalmente, eu posso dizer até pelo mundo, né? Hoje a variedade Mundo Novo, com as suas especificidades, né? Porque ela foi sendo melhorada em laboratório, logicamente, não é mais aquela bebida lá quando ela foi rústica lá do passado, mas de qualquer maneira você tem o nome e ele foi, o nome, engraçado que o nome foi preservado, né? A variedade Mundo Novo foi preservada e a cidade, num atropelo histórico, perdeu o seu nome original, né? É um pretexto lá meio esdrúxulo, que não vem ao caso agora, mas aí mudou de Mundo Novo para Ouro-Pês, né? Mas ficou essa coisa, né? É o café que é o Ouro Verde, né? Que foi chamado de Ouro Verde, porque foi justamente graças à economia promovida, produzida pelo café, pelos cafeicultores, sejam eles os próprios produtores ou seus meieiros, que fizeram com que vilinhas, pequenas vilas rurais, se transformassem e chegassem a ser cidades prósperas, né? E essa variedade de café, ela prosperou? Que fim tomou? Então, ela prosperou em outras regiões, né? Em outras regiões do estado, né? Que souberam valorizar e reconheceram o seu valor, né? E isso chegou a tal ponto que você tem, depois você teve no segundo momento, e o Espírito Santo, por exemplo, nem era até então o que é hoje, né? Como ainda é, né? Uma referência nacional, né? De produção do café, né? Mas eu, numa pesquisa que fiz uma época, a nossa região aqui, por exemplo, era uma das maiores produtoras de café em nível estadual e uma das referências em nível nacional, né? E isso eu estou falando mesmo até de São José do Rio Preto, né? Na década de 40, o que você tem de... eu não me lembro agora exatamente como que eles faziam a ferição, não era quilos, não era toneladas, eu não sei, agora não me lembro. Ou se eram grãos, não sei como é que exatamente que eles contabilizavam. Mas era um volume tão expressivo que era produzido, né, que saíam dos cafezais. O Jockey Club, por exemplo, né, até a década de 60... do jockey. Por exemplo, né, só para citar um exemplo, né, se você pega ali no passado, você tem recortes de jornais, de propagandas da época, quando eles começaram a negociar o que era o loteamento de chácaras Jockey Club, né, aquilo tudo era tomado por cafezais, né, não estamos falando de um tempo tão remoto assim, né. Não, o Jockey Club foi negociado, foi loteado, acho que na década de 60, ou meados de 60, por aí. Tanto que você tem, eu olhei propagandas da época, quando eles começaram a negociar o Jockey Club, as chácaras ali, nem era o Washington Luiz, logicamente, né? Dizia, às margens da rodovia Rio Preto-São Paulo, a 10 minutos de São José do Rio Preto. Lindas chácaras, com cafés em produção, informação, não sei o quê. Então você vê que fica parecendo que é uma coisa lá de um outro planeta, de uma terra tão distante, e na verdade você vê que a coisa se aproxima, né? Ela não é tão distante assim, né? Mas a gente voltando ao café, essa variedade Mundo Novo, ela tem uma história que foi além, né? Ela chegou no século XXI. Ela atravessou o tempo e hoje ela é valorizadíssima. E aí é que eu posso citar como exemplo, né, uma notícia que saiu nas mídias em geral, agora há uma semana, dando conta de um campeonato de baristas, né, que são aqueles profissionais especializados na preparação da bebida, né, as bebidas de café gourmet, né, que é algo que se tornou de fato algo consolidado, né, como mais um negócio, né, como mais uma vertente do agronegócio, né, não deixa de ser assim, né, porque os lugares onde o café ele é produzido em larga escala, obviamente que faz parte de toda essa economia e de toda essa riqueza que é gerada pelo agronegócio, e com o café não é diferente. Então aqueles que souberam enxergar o valor que tinha no café e nessas variedades gourmet, se deram muito bem. E aí, tanto que você chega hoje com casas de café que parecem não, né? São boutiques, né? Não é pura e simplesmente um café como você tinha antigamente, né? Com aquelas xicrinhas, normalmente aquelas rasinhas, aquelas baixinhas com aquelas asinhas, com aquele pirizinho que tirava de uma água quente, de uma cuba, né? Com água fervendo. Não sei se você pegou essa época, né? No bar dos meus pais era assim, né? Ficava aquelas xicarazinhas, né? Azul bordada branca bordada de azul. E né? Assim, você não sabia se você estava queimando a mão com a xícara quente ou se o café era quente. Então isso aí é uma parte lá do passado, etc. Mas o fato é que então hoje você tem essas cafeterias gourmets super mega valorizadas, como um todo, que se espalhou Brasil afora. E aí eu estou falando especificamente de umas cafeterias que foram montadas em São Paulo capital por uma família paulistana de origem sul-coreana,
que tem um sobrenome bem específico, que é a família né? E eles têm... É o pai com 2 irmãos que abriram esse negócio, uma rede de cafeterias. Começou pelo bairro do Bom Retiro e se espalhou. E aí os filhos que tinham as suas formações acadêmicas, cada um seguindo uma carreira diferente, um acho que era engenheiro, o outro era da área de investimentos, morando nos Estados Unidos, eles até deixam as suas carreiras acadêmicas para ajudar o pai no negócio. E aí eles se tornam baristas. Aí o mais velho, a coisa de 3 anos... primeiro já ganha um prêmio na Itália, como um dos melhores baristas do mundo. E aí, isso que eu estava dizendo, né? Assim, é um prêmio de gente grande, né? De gente grande. E aí, agora essa semana, a notícia a qual eu estava me referindo, que novamente agora o irmão mais novo ganha o prêmio de melhor barista do mundo. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando especificamente dessa família? Só para dar um exemplo do quanto que o café e a variedade Mundo Novo ela é valorizada. Porque essa família desses irmãos baristas reconhecidos mundialmente produzem uma série de cafés. Porque eles levam o negócio deles tão a sério que eles não estavam contentes com a matéria-prima que eles recebiam nas suas lojas. E compraram uma fazenda em Minas Gerais, na cidade de Campana. E ali eles desenvolvem uma série de variedades, entre elas o café Mundo Novo. Puxa vida. Que nasceu aqui. E aliás, exatamente, que nasceu em Ouro Preto. Então você vê que percorre, né? Por isso que eu falo assim, né? Às vezes as pessoas precisam prestar atenção e dar mais valor à história. Porque tudo hoje, como vem pronto, né? Você tem as telas digitais, você tem tudo hoje no instantâneo, então fica tudo parecendo que tudo que existe, essa maravilha toda de hoje, parece que ela foi criada por um Deus virtual e que não existia nada antes, né? Na verdade, você tem essa conexão passado-presente, que é inevitável. Você foi muito feliz em dar esse exemplo, porque nós temos aqui uma raça de gado aqui da nossa região, que é a Tabapuã. A Tabapuã nasceu, digamos assim, foi criada por Rodolfo Ordenblas, que ele, se não me engano, era engenheiro também, só que era um amante da pecuária e adorava a genética, e ele viu ali, criou. Só que naquela época era tudo em tempo real. Hoje você faz simulações nos computadores com genética e você cria, faz toda aquela, aquele estudo genético e você tem uma projeção praticamente 100% em tempo real. Exato, né? Exato. Naquela época não existiam todos esses recursos. Então demorava, o ciclo era o ciclo normal. Era uma coisa instintiva. Então, por exemplo, quando saía um animal, ele preciso melhorar a carcaça, preciso melhorar isso, aquilo, enfim. E aí mais um tempo. Exato. E isso demorou aí 40 anos praticamente para criar uma coisa hoje que chegou assertivo, que nós temos Tabapuã hoje, que é uma das raças mais valorizadas, aqui da nossa pecuária brasileira, que nasceu aqui. Exato. Inclusive na fazenda Água Milagrosa aqui em Tabapuã. Exato. Então é isso, você imagina aqui umas plantinhas, vamos falar assim, né? Plantadas ali em 2 propriedades de 2 produtores de urupês meados da década de 30, né? Que chega ao século XXI, mega super valorizada em cafés chiques servidos na capital paulista. De uma certa forma, essa família são pioneiros. São pioneiros. Da mesma forma com que os nossos pioneiros na década, no passado tiveram a coragem de iniciar algo novo, eles também falaram, pera, eu preciso começar algo novo, porque isso está acontecendo muito realmente nesses nichos de mercado. As pessoas estão criando coisas que a gente nem sonhava. Exato, e estão fazendo uma diferença enorme no nosso dia a dia, né? Sim. Veja bem, eu sou... alguns falam assim, o Marival é muito saudosista. Então, eu não sou saudosista. Ou talvez até seja, não tem problema nenhum. Qual o mal de ser saudosista? Não tem problema nenhum. O que eu faço questão de sempre enfatizar, sempre que eu tenho oportunidades como essa, é de dizer assim, nós temos um presente hoje maravilhoso, com todos esses recursos tecnológicos à disposição, seja da indústria, da nossa pecuária e do nosso agro de uma forma geral,
maravilhoso. São ferramentas hoje fundamentais, porque isso potencializa a produção, não é verdade? Isso redunda em mais lucratividade, melhora inclusive a nossa credibilidade perante o mercado internacional. Então isso tudo é fundamental. O que não se pode jamais ignorar é que tudo às vezes começa numa plantinha que foi semeada lá na década de 30, ou às vezes até mais lá atrás, dependendo do que a gente estiver falando, e que muitas vezes as pessoas não dão esse devido valor, né? Então você tem toda essa conexão que ela é fundamental para que as coisas chegassem da forma como elas chegaram hoje, né? Porque fica tudo parecendo, né? Meio que, eu brinco assim, meio que tudo miojo, né? Você bota no micro-ondas, 30 segundos está pronto, né? Mas as coisas não são assim, né? Eu acho, Manival, que a gente acaba tendo um papel muito importante de tentar passar para essa geração que está aí um pouco mais de cuidado e interesse de estudar um pouquinho a nossa história, a história das coisas. Não é uma história específica, mas a história das coisas, como as coisas acontecem, como elas chegaram até aqui. Isso é muito importante. Por quê? Principalmente para que elas possam ter uma ideia do valor que essas coisas têm. Não é o valor material, não. O valor que ela tem por ser o que é hoje, por tudo que ela passou. Correia, é o seguinte, eu digo assim, as nossas raízes é o que formam a nossa identidade coletiva. Você não mora numa caverna, eu não moro numa caverna, ninguém mora em um local isolado. Não é verdade? Nós vivemos numa comunidade, numa sociedade. E o único mecanismo que faz com que a gente possa viver de forma harmônica em primeiro lugar, reconhecendo as nossas raízes, tendo orgulho das nossas raízes, como são as nossas raízes caipiras. Por que não? Né? Alguns podem enxergar isso como algo pejorativo. Eu vejo isso como, na verdade, um adjetivo, muito elogio, grande, né? Muito grande. Então, primeiro, a gente tem que reconhecer as nossas raízes, porque é ali que está a nossa identidade coletiva. Né? Por que as coisas estão hoje dessa maneira? Porque os nossos antepassados passaram por muitas dificuldades, labutando na roça, como se dizia, né? De cedo, né? De madrugadinha até o pôr do sol, até escurecer, porque só paravam quando de fato já não tinha mais iluminação. Era de sol a sol. Era de sol a sol, resumindo é isso. Enfim, então, em primeiro lugar, precisa haver esse reconhecimento histórico e, em segundo lugar, educação. Porque educação, seja ela direcionada para o que você quiser fazer, seja na área técnica, tecnológica, ligada à indústria, ao comércio, aos serviços e ao campo, à área rural, né? Isso só se faz de uma única maneira. Não tem um milagre, né? Por isso que eu sempre digo e concordo com isso, com tantos especialistas que eu já ouvi na minha carreira. Certas políticas precisam ser de Estado e não de governo, porque os governos, eles passam. São transitórios. O governo do Zé passa, o governo do João passa, né? Mas a educação, ela permanece. Né? Você não poderia jamais mexer em alterar políticas de fomento, como, por exemplo, para valorizar as nossas universidades, as nossas pesquisas, o nosso conhecimento, a nossa educação, porque é assim que você progride, é assim que você torna as pessoas cidadãos melhores. Eu vou transformar isso que você falou num exemplo da própria Embrapa, né? A Embrapa, ela nasceu num período de regime militar, né? A gente falou aqui do Alisson Paulinelli. Quando ele foi ministro da Agricultura, ele promoveu uma das maiores revoluções da história. A Embrapa mandou mais de 3 mil pesquisadores mundo afora para conhecer as culturas, o que estava acontecendo lá fora. Por exemplo, a soja é de origem asiática. Né? Muitas coisas que nós temos hoje foram descobertas, aprimoradas, passaram por pesquisas, foram digamos, transformadas para o nosso ambiente. E o Brasil saiu da década de 70, início da década de 80, como um dos maiores importadores de alimentos do mundo. Exato. Para o país que tem a maior aptidão de ser o celeiro do mundo. Exatamente. Nós estamos chegando, daqui a 10 anos, talvez a 350 milhões de toneladas de grãos
Então nós temos uma responsabilidade muito grande e temos também que agradecer muito a esses pesquisadores, Exato, né, exatamente. que fizeram toda essa pesquisa, saíram mundo afora, buscaram novidades e hoje nós estamos aqui. Então é importante a gente ressaltar todo esse trabalho que foi feito no passado. Sem dúvida, porque esse na verdade é o grande patrimônio, é o verdadeiro tesouro de uma nação, de um país que se pretende desenvolvido, né? É o seu conhecimento, né? É o que ele detém de conhecimento, né? Isso se dá na base, né? Começa na base, né? Você investindo em educação, em políticas sólidas e permanentes, né? Numa educação que ela começa logicamente lá na primeira infância e se desenvolve ao longo da vida. Não existe uma mágica, né? Não. Ah, por que determinado país é assim, é rico, tantos idolatram ou respeitam ou aplaudem determinados países? Porque eles fizeram a lição de casa e souberam, a duras penas, lá atrás, a reconhecer que sem educação você não chega a lugar nenhum. Dizem que tempos difíceis fazem homens fortes, né? E tempos fáceis fazem homens fracos, né? Aí de novo vem naquilo que eu estava falando, né? Porque fica tudo parecendo que é um miojo, né? Você bota no micro-ondas, dá um clique e tudo está pronto, né? Tem um escritor, João Baldo Ribeiro, né? Já falecido, né? Viva o povo brasileiro, não sei. E ele, numa entrevista pouco antes dele falecer, ele dizia assim que no mundo de hoje, com 2 ou 3 cliques, ele era muito assim irônico em algumas coisas, né? E ele dizia assim, hoje com 2 ou 3 cliques você tem um sábio. Porque o cara vai lá num Google da vida e tal, né, sobre qualquer assunto, o sujeito sai opinando e achando que ele é o conhecedor daquilo. O problema desses sábios é que eles são leitores de manchete. Eles vão lá pegar a manchete disso, manchete daquilo, e fazem, bate no liquidificador e sai aí concorrendo ao prêmio de sábios no mundo. Agora, é pior do que dar Gillette para criança. Pois é um perigo danado, Agora, por exemplo, eu para estudar, né, eu estudei até o 4º ano do grupo, escola rural. Então, às vezes ia a cavalo, às vezes ia a pé com a turma, era uma légua. Eu sei. Uma légua. Você sabe quanto que é uma légua, né? Então, uma légua, gente, são 5,5 km, é isso? 5 e pouco. 5 e pouquinho, né? 5,5. Então, gente, e era assim, chuva, sol, não importa. A gente tinha o nosso compromisso. E vou te dizer uma coisa, foi a época mais feliz da minha vida. Sim, sem dúvida. A minha esposa, eu não cheguei a pegar esse período, foi um pouco diferente a minha formação foi mais urbana, mas a minha esposa pegou essa época de escola rural também, né? E ela sabe, né, dar esse valor. Tanto que ela é professora hoje, né? Ela leciona na rede municipal, né? Se tornou pedagoga, né? Especializada em educação infantil, né? Porque ela desenvolveu essa paixão pela educação. Marival, eu queria ficar prosseando com você aqui por muito tempo, mas eu queria saber como é que a gente faz para ter acesso aos seus textos, para a gente acompanhar essas ideias, essas lembranças que você traz à tona e que eu acho tão importante para o nosso dia a dia. Mesmo que esporadicamente você fala, não, agora, gente, uma vez por semana eu vou encontrar um material do Marival em algum lugar. Como é que a gente faz para te encontrar? Eu agora não estou mais no jornalismo diário, né? Que foi a minha militância quase que de uma vida, né? 30 anos, né? Eu cheguei aqui em São José do Rio Preto, iniciei minha jornada especificamente, eu vim de Piracicaba, onde eu fiz faculdade, trabalhei um período lá. Mas você não trouxe não sotaque de lá para cá? Não, foram 4 anos e pouco que eu fiquei por lá. Foi difícil largar o sotaque, não? Cara, aquele sotaque é maravilhoso. Então, mas ele prega aquele chiclete, né? Ele pega. E aí, de repente, você se vê imerso, né? Porque eles têm aquela cultura... Imerso, né? E aquela coisa do de dia, de noite, né? A direita. Tanto que quando eu desembarquei em Piracicaba, me lembro até hoje, em 1991... e fui pedir, naquela época não tinha Google, não tinha essas coisas, de hoje, GPS, né? Falei, vou até o taxista. Cheguei no Mercadão Municipal. Aliás, gente, o taxista é o melhor... o taxista. Melhor informante. Porque aí eu desemboquei, a rodoviária lá é próxima ao Mercadão Municipal, que nem é daqui também. E aí eu falei, vou no taxista, né? Aí eu falei, olha, preciso chegar nesse endereço. Aí ele começa, o senhor vira a direita? Eu falei, não. Não. O cara tá pregando peça em mim. Porque aqui a gente não fala dessa maneira, né? Eu não estou dizendo isso de maneira pejorativa, não. Como eu falei, eu acho isso maravilhoso. Mas aí o cara começou, não, o senhor vira a direita e não sei o que lá, a esquerda. Eu falei, não é possível. Ele tá tirando sarro. Não, ele tá tirando sarro em mim, né? Mas aí eu vi que isso acontece lá de uma maneira muito natural. É natural, é o jeito deles. Muito natural, né? Você não conheceu Iperó? Não ali conheci, pertinho.
conheço de nome. Se mas você não acha fui. o sotaque de Piracicaba, Tatuí ali... Tatuir. Forte, Tatuí. precisa conhecer Laranjal Paulista. Precisa conhecer o pessoal de Peró. E Peró. Mas Peró ali, é feio. Mas eu conheci Laranjal Paulista, que é a capital nacional do brinquedo de plástico. Ah, é? Do brinquedo de plástico. Pertinho ali de Laranjal Paulista, bom, começa que é Laranjal, né? Laranjal. Laranjal Paulista. Ali pertinho tem Pereiras. Pereiras. Que o pessoal não fala Pereiras, né? Pera. É pera, né? É pera. Onde você vai? Pra pera. Pera. Então, mas eu não estou mais no jornalismo diário, né? Então, a minha produção hoje ela se restringe às minhas redes sociais, mas quem quiser é fácil de encontrar, seja, por exemplo, no Instagram. Vai estar aí embaixo para vocês. Seja lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, só botar lá Marival Correia, não tem erro. O Correia sem o I e sem o acento, né? Você encontra fácil o meu material. Eu estou sempre republicando coisas que eu produzi no passado, né? Como, por exemplo, esses causos mesmo do café, do Tião Carreiro, ou do universo caipira como um todo, que eu aprecio muito, né? Acho necessário sempre, né? Eu sempre fazia aqueles recortes, principalmente no Diário da Região, eu pegava determinados períodos da nossa história, eu digo da nossa história, da história de São José do Rio Preto, fazia alguns recortes e fazia alguns links, algumas pontes, como essa que eu contei sobre o café, eu fazia outros recortes históricos, sempre unindo de alguma forma passado e presente, né? Então ali nas minhas redes sociais, vocês encontram vários materiais que vocês podem estar conhecendo um pouquinho mais do meu trabalho. Legal. Bom, e aqui a gente vai com aquela velha ladainha que é muito importante falar para vocês, porque realmente é importante para que sirva de incentivo e também para que a gente seja reconhecido pelos algoritmos, né? Sim. Então é o seguinte, ó, no YouTube, comente, compartilhe, ative o sininho, se inscreva, tudo aquilo que todo youtuber fala, né? Mas a nossa intenção é para que o YouTube entenda que essa movimentação clica toda, lá que né, é fundamental. É fundamental para a gente. Sim. E também nós estamos no Spotify, Campo e Prosa Podcast. Nós estamos também no TikTok, Campo e Prosa também podcast. Vai estar tudo aqui embaixo, vou deixar os links para vocês poderem entrar e curtir aí essas postagens, esse material que a gente vem postando para vocês. A mesma coisa, no Facebook a gente vai desenvolver uma página também e vou fazer um convite para você, vou te jogar aqui quando você sentir necessidade de jogar todo esse conhecimento para fora, uma história, alguma coisa, só falar com a gente. Eu agradeço de coração. Aqui. Eu agradeço de coração. Ó, tem um evento que está próximo, um evento não, na verdade é uma data que está próxima assim, que dá tempo de organizar e eu também queria devolver isso para você. Bora que lá. em outubro vão se completar 30 anos da morte do Tião Carreiro. Por que não a gente pensar numa grande homenagem, trazendo uns violeiros, fazer uma roda diferente, um trem, um trem diferente? Eu acho importante. É o mês todo de outubro? Comemora-se nesse mês todo? Tem um dia específico? Não, tem o dia específico que agora não me ocorre, que é o dia lá de outubro, que é o falecimento dele, né? Tá. Acho que é mais pro final do mês. Mas aí a gente pode arbitrar uma data. Eu tenho contato com a filha única do Tião Carreiro. Então ela vamos fazer o pode ajudar a seguinte. gente nisso. Então vou deixar aqui você como responsável de alinhar isso para a gente trazer aqui. Vamos sim. Cheguei a arrepiar, muita emoção. Mas é o seguinte, ele falou de outubro, a gente tem um calendário agora bem específico de eventos, né? Nós temos, por exemplo, a nossa exposição, 60 anos de história, 60 anos, que começa dia 27 de setembro e termina dia 15 de outubro. Será um período extenso, porém com muitas atrações importantes que serão objeto de uma nova prosa aqui com as pessoas envolvidas nessa edição especial. Marival, cara, muito obrigado. Hoje foi um prazeraço, aprendi bastante e eu sempre digo o seguinte, não podemos esquecer e deixar que a nossa história seja levada pelo vento. Nós temos que sempre trazê-las de volta, relembrar nosso passado, seja numa prosa, seja de alguma forma, uma fotografia, um vídeo, mas não se esqueça do seu passado. Se você não dá valor no seu passado, você vai estar comprometendo o seu futuro. Isso daí. Parceiro, valeu, obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos, uma honra para mim ter participado. Tá bom, até mais, até o próximo Campo e Prosa.